Estamos começando o nosso programa Lins em Pauta e estamos falando sobre profissões. Os vereadores indicaram pessoas de destaque e que realizam um trabalho diferenciado, um trabalho humano e que faz a diferença nos setores e nas áreas em que atuam. Hoje, eu tenho a honra de receber a convidada indicada pelo vereador Ailton Gomes, a Thaís, que trabalha na Santa Casa de Lins, é enfermeira, trabalha com gestão hospitalar e vai falar para a gente sobre essa profissão que faz a diferença, que salva vidas e que está aí no dia a dia para cuidar da nossa saúde. Thaís, seja bem-vinda aos estúdios da TV Câmara. É um prazer te receber. Você foi indicada pelo vereador Ailton Gomes para falar um pouco mais sobre a sua profissão. Você que está aí há muitos anos trabalhando na Santa Casa como enfermeira, e eu gostaria que você começasse se apresentando e falando onde tudo começou, como você escolheu a profissão de enfermeira e discorrer um pouco sobre essa atuação. Agradeço a oportunidade, agradeço a Ailton pela indicação e também a Câmara por proporcionar esse espaço para a gente, para falar um pouquinho, não só do assunto, né, das profissões, mas os demais também que acontecem. Em 2004, eu graduei pela Universidade de Marília, Unimar, né, e até então venho estudando, fiz pós-graduação em docência e ensino, tanto do curso superior e técnico. Também fiz pós-graduação em obstetrícia, UTI neonatal, e também em UTI, unidade de terapia intensiva. A escolha pela enfermagem não foi bem uma escolha, foi uma opção, porque na época era muito difícil estudar, né? O meu pai tinha um sonho de ter uma filha formada em Direito, mas essa não era a minha opção. E aí eu acabei optando em fazer a enfermagem, mas não por ter um sonho de ser enfermeira, mas uma opção naquela época de ter as condições de estudar. E foi aí onde eu comecei a estudar e ver que realmente aquilo seria a minha melhor escolha, né? Eu comecei a trabalhar, a exercer minha função de enfermeira em 2005, trabalhando na unidade básica, no PSF de Saúde de Santa Fé do Sul. Atuei lá durante um ano e em 2006 comecei a atuar na Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, onde estou até hoje. Naquela época, não tive muita dificuldade para conseguir um emprego, né, porque era muito mais fácil. Hoje a gente vê nossos colegas de trabalho com uma grande dificuldade por conta de número de candidatos. A gente hoje tem várias escolas, principalmente aqui faculdades em Lins, que proporciona, né, a possibilidade da gente estar estudando. Então isso acarreta uma sobrecarga de número de profissionais formados e conseguir iniciar a carreira, né? Tanto é que alguns até acabam desistindo de seguir a sua própria profissão, né? Também em 2011 eu comecei a atuar na parte da assistência no hospital particular, na Unimed, onde também atuo até hoje. E desde quando você começou a trabalhar como enfermeira, né, tendo ali o dia a dia das demandas do hospital, os casos que chegam, os funcionários, houve uma mudança de visão, de trabalho durante esse período? Sim, com certeza. No início, a gente é muito imaturo, né? Não só na vivência profissional, mas pessoal também. E com o passar dos anos, isso vai mostrando muitas coisas. Atuar dentro do hospital, acho que não só dentro do hospital, mas ali nos ensina muitas coisas, né? A valorização, né? Porque o trabalho de enfermagem, ele é muito importante desde que você trabalhe em equipe, né? Você não trabalha sozinho, né? E você vive ali muitas situações, né? Eu falo que quando
chega um acidentado, ou uma pessoa que requer um cuidado mais intenso, ou qualquer outro tipo de cuidado que procure nossa assistência, quando ele chega ali em desespero. Então, naquele momento, você não é só enfermeira, você passa a ser um amigo, um cuidador, um psicólogo, um enfermeiro. E todas essas situações, elas nos faz crescer profissionalmente, porque cada dia é uma situação, cada dia é um fato, cada dia é um acontecido, cada dia uma vivência. E profissionalmente você vai crescendo e vai aprendendo a lidar com aquela situação. Porque todo paciente que chega ali é um paciente querido de alguém. É um paciente que é um pai de alguém, é um paciente que é um irmão de alguém, é um paciente que é um amigo de alguém e tem uma importância. E essa valorização que a gente aprende a dar para aquele paciente e olhar o cuidar de uma forma diferente, também pessoalmente é muito importante para a gente. Porque a gente começa a valorizar não só a profissão, mas também a nossa própria família. E inclusive, você que é muito jovem, né? E começou aí há 19 anos atrás, era mais jovem ainda, e a gente percebe que o enfermeiro, ele vem com uma função, mesmo na assistência, de gerir, inclusive, os seus colegas de trabalho, técnicos de enfermagem, né? Auxiliar de enfermagem, que eu não sei se ainda existe esse nome, e que geralmente são pessoas de mais idade, que são os mais antigos, que antigamente faziam o curso técnico e trabalhavam, né, com essa profissão. Essa diferença de idade, da equipe, como você trabalha isso? Olha, hoje a gente tem ainda uns profissionais mais antigos, mas a maioria hoje são mais jovens, né? E com a evolução, com as diretrizes da enfermagem, né, as regras, elas mudam muito. Então, a gente faz um trabalho diferenciado com esses profissionais, devido à própria dificuldade que eles têm com a evolução, né? Hoje os jovens, eles vêm com uma carga, assim, mais intensa, né, de aprender, são mais ágeis, mas aí a gente trabalha em conjunto, mas um pouco mais diferenciado com essas pessoas que têm mais antigas que trabalham com a gente. E a gente não tem como não citar a Covid, onde a classe dos enfermeiros foram os heróis, que estavam ali no dia a dia, lutando. É a classe que coloca a mão na massa ali nos tratos, nos procedimentos. E como foi essa experiência para você dentro do hospital? Bom, a Covid, ela transformou muitos profissionais, né? Nós passamos por momentos muito difíceis, momentos de angústia, momentos de medo, de incerteza, né? Momentos de perdas de muitas pessoas que ali nós não conhecíamos, mas nós passamos a ser a família daquelas pessoas que estavam ali, porque logo no início não tinha visita, né? E a gente também não ia para casa, porque a gente tinha medo de levar o Covid para as nossas famílias, né? Então, a gente acabou vivendo o nosso lar ali dentro, a nossa vida ali dentro. Foi um momento alguns momentos de vitória, porque nós conseguimos fazer com aquele paciente que entrou conversando, pedindo para a gente, não deixe eu morrer, cuida da minha família. E a gente conseguiu fazer com que aquele paciente fosse embora de volta para a família dele. Mas a gente também teve algumas situações em que aquele paciente que chegou conversando, pedindo para não deixar morrer, e infelizmente a gente não conseguiu fazer com que ele voltasse para as famílias deles. Então foi uma transformação, né, de sentimentos que nós vivemos ali naquele momento, naqueles anos, né? Momento assim, de muito medo, de incertezas,
que jamais nós, da enfermagem, iremos esquecer, né? Fora as perdas que a gente teve de profissionais da saúde que ali trabalhavam conosco, né? Então, ela nos trouxe, nos deu, né, a possibilidade de saber que a gente tem que sempre continuar, fazer o melhor para o próximo e também valorizar a vida, né? A vida e a família. E para a gente caminhar, né, para encerrar a nossa entrevista, hoje o objetivo principal do nosso bate-papo é trazer para aqueles que estão nos assistindo exemplos de trabalho, de superação, como você que é uma profissional que está aí há tantos anos servindo a comunidade. Às vezes a população que está nos assistindo não sabe que tem uma enfermeira que está há 19 anos, como seu exemplo, ali contribuindo a sua vida, o seu tempo, pelo bem da Santa Casa, pelo bem dos funcionários, bem dos pacientes que estão ali, e agora também assumindo a parte de gestão hospitalar. Como tem sido essa nova experiência para você? Olha, é uma experiência muito gratificante, porque isso mostra a valorização que a gente tem, tá recebendo da nossa administração, né? É muito tempo já que eu trabalho lá, lógico que ainda tenho muito que aprender, é uma profissão gratificante, muito importante, e que para mim, assim, é mais um desafio que está sendo lançado, né, na nossa profissão. Eu espero contribuir, né, apesar de todo esse tempo, o mais importante e gratificante para a gente é saber que a gente sempre pode ajudar o próximo e a gente poder encontrar as pessoas na rua ou em outros lugares e falar, você cuidou da minha mãe naquele momento, você estendeu a mão naquele momento. Isso faz parte da nossa profissão. E eu agora, na parte da gestão, eu pretendo fazer a mesma coisa, tentar buscar, não de uma forma diretamente na assistência, mas de uma forma gerencial, de permitir que as pessoas que estão prestando assistência possam prestar de uma forma melhor, para que recebam sempre essa gratificação. Para que os nossos telespectadores entendam. Quando um paciente chega da entrada na Santa Casa, seja qual for o motivo, dali em diante existe um protocolo de atendimento, né? Existem regras, maneiras de atender. Então, explique isso para a população. Não é a cada atendimento, mesmo sendo individual, de certa maneira vocês têm essa gestão da Santa Casa. Como que funciona isso? Bom, o nosso atendimento, a gente sempre inicia, a nossa porta de entrada é o pronto-socorro, né? Onde a gente é referência para 8 municípios, né? E a porta de entrada é desde que ele retira a sua senha para fazer o seu cadastro na recepção. Então, o nosso atendimento ele é realizado onde a primeira consulta é realizada pelos enfermeiros, que nós chamamos que é a sala de classificação de risco, que ali é realizado uma classificação de atendimento, onde nós separamos os casos de urgência, não urgente, pouco urgente, e a partir dali que inicia-se a escala de atendimento. Tá? Após ser realizada a classificação, esse paciente ele vai ser atendido pelo médico e conforme a sua necessidade, o seu diagnóstico, vai ser realizados os exames complementares ou solicitada uma avaliação do especialista e a sua medicação. E aí a definição final, ou que ele vai ser reavaliado ou que vai ser submetido à internação. A gente também possui lá na Santa Casa uma porta de entrada específica para os casos de atendimento vindos de resgate, né? No caso de urgência, que é a porta lateral, onde é recebido imediatamente esse paciente atendido. Obrigada.
E queria que você deixasse aqueles que estão nos assistindo e que estão na fase de escolher a sua profissão, de definir qual será a escolha da sua faculdade, do seu curso. O que você diria a essas pessoas? Deixe a sua mensagem. Eu diria que a escolha da profissão é muito detalhada. A gente precisa ver realmente o que a gente gosta, né? Hoje, na área da enfermagem, a gente tem um leque, né? É bem abrangente a nossa profissão, porque muitas vezes a gente não precisa trabalhar somente na parte hospitalar, né? Hoje a gente pode trabalhar também na parte de estética, que está muito em alta, a parte de hospitais psiquiátricos, próprio ensino, né, superior, inferior, superior e técnicos de enfermagem. Então, a escolha precisa ter assim uma abrangência, ver realmente que aquilo que você gosta. Porque o trabalho da enfermagem é um trabalho que precisa ser realizado com respeito, com humanismo, com serenidade, dignidade, comprometimento. É um trabalho em que você tem que ser realizado com amor. Porque sem o amor e o respeito, você não consegue dar seguimento, né? Eu agradeço as suas contribuições. Quero agradecer por você dispor do seu tempo para estar aqui com a gente, deixar um convite para que você volte mais vezes, trazendo temas, assuntos pontuais sobre a saúde, para que a gente possa estar aqui falando com a população, para que compreenda como funciona, sobre procedimentos, sobre algumas doenças, como fazer. Então fica o convite aberto para você voltar sempre que desejar. Eu que agradeço a Patrícia, o Ailton novamente, a câmera, e muito obrigada. Esse foi o nosso programa Lins em Pauta e vocês conheceram um pouco mais sobre o dia a dia, sobre a profissão e a atuação da enfermeira Thaís na Santa Casa de Lins. Você que está nos assistindo, que se sentiu inspirado e gostaria de cursar a enfermagem, gostaria de conhecer um pouco mais, compartilhe essa nossa entrevista, acompanhe o nosso trabalho e nós seguiremos com a nossa programação. Eu agradeço a sua audiência. Nós estamos nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Quero lembrar vocês que a Câmara Municipal de Lins realiza as sessões ordinárias todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Você pode acompanhar presencialmente ou então através dos nossos canais oficiais ao vivo, @TV Câmara Lins Oficial. E se você tem alguma sugestão, indicação ou reclamação, esse telefone é o da ouvidoria. Você pode acessar e deixar a sua contribuição. Muito obrigada e até a próxima!